Boa noite, graça e paz, amém? Nós louvamos ao Senhor que nos trouxe aqui esta noite. Eu creio que o Senhor nos conduziu aqui para esse tempo todo especial, para esse tempo de adoração, de louvor, de comunhão, para esse tempo onde nós vamos meditar na palavra dEle, amém? Estamos iniciando hoje uma série de mensagens com o tema Transformando Minha Casa num Lar. Transformando minha casa num lar. E eu queria iniciar com uma pergunta: casa ou lar? Em qual você mora? Pergunta para quem está do seu lado aí. Casa ou lar? Em qual você mora? Em qual nós temos morado? Casa. Vou trazer uma rápida reflexão aqui para você. Casa é uma construção de cimento, tijolos ou pedra, ou talvez, algumas pessoas a casa seja de madeira. Lar é uma construção de valores e princípios. Casa é o abrigo das chuvas, do calor e do frio. Lar é abrigo do medo, da dor e da solidão. Numa casa, cria-se e alimenta-se problemas. O lar é o centro de solução de problemas. Numa casa moram pessoas que mal se cumprimentam e se suportam. Num lar vivem companheiros que mesmo na divergência se apoiam e nas lutas se solidarizam. Casa é local de dissensões, conflitos e discórdias. No lar, as dissensões e os conflitos existindo servirão para esclarecer e engrandecer. Numa casa desdenha-se dos valores humanos. No lar, os que ali residem sonham juntos. Numa casa, há azedume e distrato. Num lar, sempre há espaço para a alegria. Numa casa nascem muitas lágrimas. Num lar, plantam-se sorrisos. Casa é onde as pessoas vão para dormir, usar o banheiro e comer. Onde temos pressa para sair e retardamos a hora de voltar. O lar é o lugar onde os membros da família anseiam por estar nele. Onde refazem suas energias, alimentam-se de afetos e encontram o conforto do acolhimento. É onde temos pressa de chegar e onde retardamos a hora de sair. Palavra do Senhor, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 15, nos diz assim: E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas.
Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa, a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Essa passagem bíblica, acho que na última vez que eu preguei, nós meditamos sobre ela quando falamos da adoração. Falamos que Davi tinha trazido a arca da aliança para Jerusalém. E hoje aqui nós vemos, vamos continuar dessa ministração, porque a Bíblia fala que depois que Davi fez a adoração, que ele louvou a Deus, que ele trouxe a arca com alegria, que ele abençoou o povo, distribuiu pão, bolo, o povo estava em festa. Era uma festa, era um tempo de alegria, a arca do Senhor, a presença de Deus tinha retornado para Jerusalém. E depois que ele faz essa celebração, essa festa, a Bíblia diz assim, que ele volta para casa com o desejo de estar com a família. Mas quando ele está chegando em casa, Mical, que era sua esposa, sai ao encontro de Davi. E ela sai fervendo, como a gente diz, brava. Ela fala para ele assim: onde já se viu, que bela figura o rei está fazendo, o rei de Israel, dançando, pulando, mostrando seu corpo. E aí então nós vemos, irmãos, que é a nossa reflexão, que nós vamos trazer a reflexão nesses dias que estaremos aqui ministrando sobre transformando uma casa num lar. Porque houve festa na casa de todos. Agora Davi, que tinha promovido ali aquela celebração, veja, ele queria voltar para casa e celebrar com a sua família. No entanto, o que ele encontra assim que ele chega em casa? Uma reprovação, um desprezo. A Bíblia diz assim que Mical sentiu por ele um profundo desprezo. Sabe o que é isso? Você desprezar uma pessoa profundamente. E aí então nós vemos que, ao contrário do que nós refletimos, do que é um lar, comunhão, amor, acolhimento. Davi tinha uma casa, isso ninguém pode negar, mas ele não tinha um lar. Ele não conseguiu transferir ali para aquele lar o momento que ele estava vivendo, o que estava acontecendo com ele. E é sobre isso que nós vamos meditar nesses dias. Nós vamos ver como transformar a nossa casa num lar. Num lar onde há esse acolhimento, num lar onde há a comunhão, num lar onde há presença de Deus. E a palavra de hoje, o primeiro item que nós vamos estudar ao longo desse mês, vamos ter quatro lares que nós vamos estudar, mas o primeiro é esse: transformando minha casa num lar espiritual. Transformando a minha casa. A minha casa, ela precisa ser um local onde a presença de Deus, ela se faça verdade. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que, para que nós possamos transformar o nosso lar, a nossa casa num lar espiritual, ela precisa ter a palavra de Deus. Amém? Precisa haver o conhecimento das Escrituras. Enquanto eu estava meditando na palavra e estudando a palavra, eu visitei vários lares na Bíblia. Foi muito gostoso. Foi muito bom fazer essa reflexão, preparar essa mensagem, porque eu tive a oportunidade de visitar alguns lares na Bíblia, porque eu só quero assim, quando eu vou ler a Bíblia, quando eu vou meditar, eu me vejo lá. Eu nunca fui a Israel, mas na minha mente, no meu coração, já fui várias vezes. E a primeira coisa é isso: um lar onde há conhecimento das Escrituras. Deus, Ele nos ensina, Ele nos deixa na palavra dele, em Deuteronômio, capítulo 6, Ele diz assim, versículo 1: O Senhor nosso Deus
me mandou dar a vocês todos estes mandamentos e leis, a que deverão obedecer na terra em que vão logo entrar, onde passarão a viver. A finalidade dessas leis é fazer com que vocês e os seus filhos e netos mostrem respeito ao Senhor nosso Deus, obedecendo enquanto viverem a todas as instruções dadas por Ele. Se fizerem isso, podem contar com longos e prósperos anos de vida. Amém? Então, irmãos, a nossa casa, a palavra nos ensina lá em Deuteronômio isso, a ensinar, né, a falar da palavra dele nos nossos lares. O nosso lar precisa da palavra, do conhecimento da palavra de Deus. Aqui diz que obedecendo, enquanto viverem as instruções dadas por Ele, nós vamos ter longos e prósperos anos de vida. Amém? Eu compartilho com vocês porque eu tenho experiência na minha casa. Eu vejo a minha sogra com 93 anos. Ela é um exemplo para mim, porque é uma mulher com muito conhecimento da palavra de Deus e que lutou e trabalhou e pelejou para que a palavra fosse ministrada continuamente dentro do lar dela. Então, em julho agora eu vou tirar férias e a gente vai passar alguns dias lá com ela. Eu já sei, gente, é como estar num retiro espiritual. É a coisa mais tremenda estar com a minha sogra. E desde sempre é assim. Eu tenho muito dela, ela ministrou muito na minha vida, eu sou muito grata a ela. Porque por ela ser assim, ela conseguiu passar isso. Então, ela conversa com a gente falando da palavra o tempo todo. Sabe assim, a gente está conversando e ela já leva. E a palavra nos ensina isso. A falar. Deuteronômio 6, 5, 9 diz: você deve amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. E você deve meditar sempre nesses mandamentos que hoje eu estou ordenando, os quais você deve ensinar aos seus filhos. Nós precisamos ensinar, nós precisamos falar da palavra para os nossos filhos. Ele diz assim: é preciso que você converse sobre essas leis quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, na hora de dormir e logo ao despertar. Amarre estes mandamentos nos dedos, como constante lembrete. Fixe todos eles na sua testa, bem como nos batentes da porta da sua casa. Olha que coisa tremenda. A Bíblia já nos dá o caminho, o que nós devemos fazer para ter um lar espiritual. A palavra ela tem que estar ali, ela tem que ser viva, ela precisa estar no nosso coração. E é interessante ele falar que é em todo momento, é andando pelo caminho, é ao deitar, é ao levantar. É preciso a gente compartilhar aquilo que nós recebemos. Veja que Davi, ele estava num momento espiritual. Uau, ele estava vivendo ali a plenitude de adoração, do louvor. Ele estava cumprindo com o desejo de Deus. Mas a casa dele não estava compartilhando com ele. A casa não tinha, não havia no lar dele, na casa dele, porque não era um lar, mas na casa dele, esse compartilhar do que estava nele com a sua família. Tanto é que a esposa não compreende aquele momento. E muitas vezes, irmãos, nós erramos mesmo, porque a gente não compartilha. Muitas vezes recebemos, nós ouvimos tanta palavra, e Deus tem falado, amém? Deus falou conosco domingo. Deus falou muito conosco. Você compartilhou na sua casa? Será que nós ruminamos essa palavra depois da nossa casa? Hoje é quarta-feira. Será que na segunda-feira nós paramos para, nem que seja um versículo do que foi falado domingo, sentar com os nossos filhos e falar: olha, sabe o que o pastor falou? Sabe o que foi falado? Ou com aqueles que estiveram aqui, você lembra o que foi falado? Irmãos, a gente está tão envolvido numa correria de vida que nós não ruminamos a palavra como a Bíblia nos ensina. Nós não compartilhamos. E o compartilhar faz da nossa casa um lar espiritual. Eu visitei um lar onde a palavra era compartilhada. 2 Timóteo 1,5. Olha que coisa tremenda. Paulo escreve a Timóteo e ele diz assim: eu sei quanto você confia no Senhor, tal como fazem sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd. E eu estou certo que você ainda está confiando nele tanto quanto antes.
Da onde veio essa confiança de Timóteo no Senhor? Quem que ministrou sobre a vida dele? Quem que falou da palavra? A sua avó, Eunice, e a sua mãe, a sua mãe Eunice e a sua avó, Lloyd. Em casa. Eu marquei uma coisa aqui que eu achei interessante. Apesar de serem citadas nominalmente uma única vez no Novo Testamento, Lloyd e Eunice são apresentadas de forma notável. Com diligência, elas instruíram Timóteo nos princípios da palavra de Deus. O resultado deste discipulado pode ser visto durante todo o ministério do jovem obreiro, que se tornou um dos mais importantes líderes da igreja primitiva. Que coisa tremenda, irmãos. Ali era um lar espiritual, a palavra era ministrada, a palavra era pregada. Às vezes a gente tem muita ideia, né, de transferir as responsabilidades. Fulano que tem que ensinar, não, tem que ser na igreja, tem que ser numa escola bíblica, tem que ser o pastor, tem que ser o pai. Irmãos, aqui eu trouxe esse, porque a Bíblia fala muito dos pais ensinando, mas fala aqui também de uma avó e de uma mãe. Amém? Que tomaram para si essa responsabilidade de instruir o jovem Timóteo, de instruir desde pequeno. 2 Timóteo 3,13 diz assim: de fato, os homens malignos e os falsos mestres tornar-se-ão cada vez piores, enganando a muitos e sendo eles próprios enganados por Satanás. Mas você deve continuar a crer nas coisas que lhes foram ensinadas. Você sabe que elas são verdadeiras, porque sabe que pode confiar naqueles que dentre nós lhe têm ensinado. Você sabe como as Sagradas Escrituras, lhe foram ensinadas quando você ainda era bem pequeno. Quem que ensinou? A mãe e a avó. E são elas que o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus pela confiança em Cristo Jesus. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. E é útil para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado nas nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos fazer bem preparado em todos os pontos, perfeitamente habilitados para fazer o bem a todo mundo. Fala para quem está do seu lado. Fala assim: nossa casa precisa da palavra de Deus. A minha casa precisa da palavra de Deus. Irmãos, nós vemos um mundo tão complicado, tão difícil. Cada dia mais a gente vê que as coisas estão assim, contrárias àquilo que a palavra do Senhor ensina. E às vezes a gente fala assim: nossa, mas como é que eu vou fazer? Talvez você como pai e mãe fale assim: mas o que eu vou fazer? Como fazer para poder manter o meu filho, para poder fazer com que a minha família faça o correto, faça o certo? E eu me coloco aí porque eu tenho 3, não 3, para poder, né? Junto com meu esposo ali, ensinar no caminho. Está aqui a resposta. A Bíblia é útil para falar. Fala assim comigo: para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado. Ela nos ajuda a fazer o que é certo. Imagina, irmão, se nós começarmos em todos os lares aqui, né, a ministrarmos a palavra no lar, o marido com a esposa, a mãe com os filhos, o esposo com a esposa, o pai com os filhos. Quantos sábios nós vamos ter aqui, né? Como Deus vai nos ajudar, como a gente vai conseguir nos desviar do que está errado, nos mantermos firmes no que é correto, no que é justo, no que é certo. Ainda que venham diversas situações, ainda que sejam impostas várias coisas sobre nós, nós vamos conseguir manter o nosso lar um lar espiritual, porque a palavra está nele. A palavra, ela gera fé. A palavra, ela nos gera sabedoria. A palavra tem respostas para nós, né? Respostas.
Às vezes a gente fica com uma interrogação assim enorme na nossa cabeça e não sabemos de onde recorrer para poder achar essa resposta. Eu quero dizer para você, a palavra de Deus tem resposta. Há resposta. Né? Eu encontrei muitas respostas aqui enquanto eu estava meditando nessa palavra. E nós precisamos falar isso para os nossos filhos. Quem está do lado de um jovem aí? Fala para esse jovem, olha, a Bíblia tem a resposta, porque os jovens têm um monte de interrogação, gente. Adolescentes têm um monte de interrogação. Quem está do lado de uma mulher aí? Fala para essa mulher, a Bíblia tem a resposta que você precisa. Você está do lado de um homem? Fala para esse homem, irmãos, a Bíblia tem respostas, irmãos. A Bíblia tem. Amém? Segundo item que nós precisamos ter para nós termos um lar espiritual. Nós precisamos construir um lar onde há temor. O temor a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas sim o desejo profundo de respeitá-lo, de fazer a sua vontade. O temor é um sentimento de respeito e reverência a Deus pelo seu poder, pela sua glória, por quem Ele é. Temer a Deus é confiar em Deus, mesmo não compreendendo tudo. É ser humilde e confiar nele. É amar e obedecer a Deus. Isso é temer a Deus, não é ter medo de Deus. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Isso é temor a Deus. Odiar o mal, rejeitar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 9:10, que nós muito conhecemos. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Provérbios 14:26. No temor do Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. Nós precisamos transformar a nossa casa num lar que teme a Deus, que tem reverência ao Senhor, que honra a Deus, que respeita, que obedece, que mesmo às vezes sem compreender, sabe que Deus está cuidando de tudo, que Deus está no controle. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, nós precisamos ensinar isso na nossa casa, que Deus é soberano. E se nós somos dele, o que ele fizer para nós, a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Eu visitei um outro lar, um lar de um homem temente a Deus. Gênesis capítulo 6, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Em Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família. E por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz assim que Noé era um homem que andava com Deus. Um homem temente a Deus, um homem justo, um homem íntegro. Deus fala com Noé. Deus fala com Noé a respeito do que ia acontecer e fala para ele então construir uma arca. E Noé então acredita, ele confia. O fato dele andar com Deus, né, de viver alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, né, porque eu marquei uma coisa aqui que eu quero conversar. Andar com Deus é viver alinhado com a sua palavra e vontade, fazendo dele a sua maior companhia no caminho da vida. Noé andava com Deus.
confiava em Deus, temia a Deus. Deus fala com ele. Só que Noé não ficou só para ele. Ele conseguiu envolver a sua família nos planos de Deus, no projeto de Deus. Ele conseguiu compartilhar. Ele passou, a sua esposa, os seus filhos viam nele aquele homem que realmente andava com Deus, que tinha. Então, se Deus falou, se ele está falando, é porque Deus realmente é. Deus não falou com a esposa, Deus não falou com os filhos, Deus falou com Noé. E o temor que ele tinha com Deus, ele transporta, talvez, diante de toda a cidade, falando assim, homem é louco. O que ele está fazendo? O que ele está construindo? Uma arca no lugar seco, construindo esse barco aí. Mas os filhos da mulher ficaram com ele, porque viam nele o temor, e ele conseguiu transferir isso. A casa dele era um lar onde a palavra era pregada. Deus falou. Deus falou que vai, Deus falou que está conosco, Deus falou que vai trazer salvação. Ele compartilhou com a sua família. E a família entrou naquele projeto junto com ele. Diferente da casa de Davi. Vocês estão entendendo? Amém? Nós precisamos fazer isso nos nossos lares. Durante aqueles anos, e foram muitos anos construindo aquela arca. Muitos anos. Muitos anos aquele homem sendo ali julgado, sendo humilhado, vergonha, os filhos vendo, né, sendo motivo de riso. 100 anos, a Bíblia diz que ele foi pregoeiro. Ninguém acreditou, mas a esposa e os filhos estavam com ele. Amém? Deus falou que vai fazer. Eu temo a Deus, eu ando com Deus, então eu confio em Deus. Tem alguém da sua família do seu lado aí? Segura na mão dele e fala assim, vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no que Deus está fazendo. Ainda que ninguém acredite, ainda que ninguém coloque fé, ainda que ninguém saiba o porquê, eu sei o que Deus está fazendo. Ele falou comigo. Compartilhar isso, irmãos, é tremendo. E a gente precisa transmitir. Noé transmitiu. O maior exemplo que podemos dar aos nossos filhos e à nossa família é ser como Noé. Viver na presença de Deus, andando com Ele e fazendo tudo que Ele nos indica. Meus filhos, a minha família precisam me ver orando. Amém? Meus filhos, minha família precisam me ver confiando. Precisam me ver acreditando. Precisam me ver profetizando, declarando vitória. Precisam me ver adorando, reverenciando, obedecendo a Deus. Comece em nós, irmãos. Comece em nós que estamos aqui. Comece em nós que temos ouvido palavra e palavra viva. Obedecer a Deus. Terceira casa que eu visitei. Um lar onde há adoração. Você quer ter um lar, né, quer transformar a sua casa num lar? Precisa haver adoração no nosso lar. Atos 10, 1, 4. Eu visitei essa casa e foi tremendo. Eu gostei demais dessa visita que eu fiz na casa de Cornélio. Diz assim, Atos 10, 1, 4. Na cidade de Cesareia, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam. O que eles faziam? Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia, ali pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo e com muito medo perguntou, o que é, Senhor? O anjo respondeu,
Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres. E Ele não esqueceu de você. Atos 10, 22. Deixa eu parar aqui para explicar o que aconteceu. Cornélio era esse homem. Ele era gentil, ele era romano, ele não era judeu. Mas ele se dispôs a adorar a Deus, a servir a um Deus único. Então ele conheceu Deus e ele transmitiu isso para a casa dele, a adoração a Deus. Na casa de Cornélio, ele e a sua família adoravam a Deus. E eles oravam e junto com a oração também eles faziam ofertas, eles ajudavam os pobres, eles ajudavam as pessoas, ele era um homem caridoso. E num determinado momento Deus se mostra a ele, um anjo do Senhor vem e fala com ele, fala: olha, eu não me esqueci de você, eu estou com você, eu tenho visto a sua oração, eu tenho visto a adoração que é feita na sua casa. E ele fala então para Cornélio: vai chamar Pedro, mande alguém lá chamar Pedro, para que Pedro venha falar com você e com a sua família. Então ele envia pessoas para ir até onde Pedro está, e no Atos 10, 22, eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele, para que ele ouvisse o que você vai dizer. Atos 10, 27. Enquanto conversava com Cornélio, porque Pedro foi até a casa dele, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Então Pedro, como judeu, ele não poderia, pela lei, ir até a casa de Cornélio. Mas Deus dá uma visão para Pedro. E naquela visão ele entende que ele deve ir até o encontro de Cornélio, e ele vai. Quando ele chega na casa de Cornélio, estão lá as pessoas, porque aquela casa era uma casa que adorava, era uma casa que orava, uma casa onde se fazia o bem para as pessoas. Gente, coisa tremenda, que casa! Louvor, adoração, oração, comunhão, o repartir tinha ali na casa de Cornélio. Só que ele não conhecia Jesus. Ele adorava a Deus, mas ele não conhecia Jesus. Então, a casa dele precisava conhecer Jesus para ter a salvação. E por isso, Deus fala para ele: vai lá e chama Pedro. E Pedro então começa a falar a respeito de Jesus para Cornélio e para sua família. E enquanto Pedro estava falando o que tinha acontecido, quem era Jesus, as coisas que tinham acontecido, Cornélio crê, aquelas pessoas acreditam nas maravilhas que Jesus havia feito, eles confiam. E aí, Atos 10, 44 diz algo tremendo que acontece. Quando Pedro ainda estava falando, ele não tinha nem terminado de falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus que tinham vindo de Jope com Pedro ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. E elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Irmãos, aquela casa foi visitada, houve um avivamento na casa de Cornélio. O Espírito se derramou ali. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito, a falar em línguas. Houve um avivamento na família. E sabe o que acontece quando há avivamento? Acontece frutos do Espírito. E eu fiquei imaginando, imagina, pastor, uma casa cheia de frutos do Espírito. As pessoas cheias de frutos, as pessoas ali cheias do Espírito Santo. Eu falei: Senhor, eu quero isso para mim, Senhor, eu quero a minha casa cheia do Teu Espírito. Eu quero meus filhos cheios, batizados do Espírito.
Eu comecei a orar, irmãos, enquanto eu li essa palavra, eu falei, Senhor, eu quero isso, eu preciso fazer algo para que isso aconteça. E Deus falou assim, adoração na sua casa, adoração na sua casa, louvor, palavra, temor. Os frutos do Espírito são 9, amor, fala comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imagina isso fluindo dentro de uma casa, gente. Que lar. Que lar. Vocês viram o que eu li aqui, ó, né? Casa, lar é abrigo do medo, lar é centro de solução de problemas. Lá as distensões servirão para esclarecer. Mas, irmãos, quem faz isso é o Espírito de Deus. E mais, as pessoas em redor, não foi só a casa dele. As famílias em redor, as pessoas, a casa estava cheia de gente. Aquela comunidade foi impactada, porque na casa de Cornélio tinha adoração, tinha oração, tinha louvor. E nós queremos tanto, irmãos, impactar pessoas. Amém? Você não tem desejo? Eu tenho. Eu quero que as pessoas sintam essa alegria. Eu sinto muita alegria em Deus. Eu tenho muita alegria em Deus. Muita paz em Deus. Tenho momentos muito difíceis, sim. Mas eles passam. Porque eu gosto de cantar, eu gosto de louvar, de adorar. E eu quero que as pessoas sintam isso, tenham isso. Você não tem vontade? Amém? Então, Cornélio, ele sentiu isso. Então, ele fez da casa dele um centro de adoração, de louvor, de comunhão, de presença de Deus. Aí vem o Senhor e fala, olha, agora eu quero a salvação nessa casa. Então, falaram de Jesus, Pedro veio e falou, as pessoas foram salvas, foram batizadas, foram repletas do Espírito, frutos fluindo. Se a gente quer fazer algo, irmãos, para esse mundo que está tão difícil, a gente precisa começar a adorar em casa. A orar, a temer e a fazer do nosso lar um lar espiritual. Amém? Estamos terminando. A quarta coisa que eu anotei aqui. Então, um lar, para que a nossa casa se transforme num lar, precisa haver o quê primeiro que eu falei? A palavra, conhecimento. Segundo, temor a Deus. Terceiro, adoração. Quarto, um lar onde há comunhão. Comunhão, comunhão, comunhão. Antes de falar da comunhão, eu queria falar quais são os inimigos da comunhão familiar. Tem vários, mas eu notei 4. Indiferença no lar. Falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, de descaso. Descaso, desdém para com as pessoas dentro do lar. É um inimigo da comunhão. Rejeição. A rejeição vem pela deficiência de amor, pelo abuso de autoridade em diversas áreas e maneiras. Intolerância é um inimigo da comunhão do lar. Intolerância é a incapacidade de lidarmos com as falhas um dos outros. Não tolero isso em você. Mas você tem que tolerar, porque eu sou desse jeito. Nós somos assim, né? Individualismo. Aquele que afirma a sua individualidade pela independência de ações e de pensamento. É o que eu penso e acabou. Sou eu, em primeiro lugar. É algo que a gente precisa lutar muito, principalmente nos adolescentes, né? Essa questão do individualismo aflora. Eu não sei nas outras casas, na minha casa eu tenho que trabalhar muito isso. Ah, mãe, mas eu, e eu? Ah, mas eu. Eu falei, gente, não é eu, somos nós. Somos nós somos uma família. Não é só você, Peterson, não é só você, Tainara. Agora até a Gigi, com 9 anos, já está começando também. Eu falei, olha, eu falei, nossa, já está no eu.
E a gente tem que trabalhar isso. Que a família, ela é junto. Jesus, ele ensinou muito sobre a comunhão. E tem um símbolo que ele traz para nós, assim, que é tremendo da comunhão, que eu acho o máximo, que eu zelo por isso, que é a mesa. O estar junto à mesa. E que se nós não batalharmos, não lutarmos por isso, irmãos, a gente vai parar e ver que se a gente não zelar, está cada um comendo num quarto, com a televisão ligada no seu quarto, ou com o celular ligado. E não há aquele momento tão especial que é o sentar junto à mesa para comer. É o maior símbolo, assim. Jesus trouxe isso. Ao reunir os discípulos para o encontro junto à mesa, Jesus revelou o verdadeiro simbolismo deste simples móvel. A lição fundamental da comunhão como fonte de vida. Na mesa nós aprendemos a acolher um ao outro. Amém? Como um dom. Aprendemos a nos doar, a partilhar, a receber, a escutar, a falar, a contemplar o outro. A mesa também é um lugar onde acolhemos as alegrias e as tristezas do outro, com quem partilhamos. Às vezes você combina com alguém assim, olha, eu preciso conversar com você. Vamos tomar um café? Não é assim? Sentamos à mesa e compartilhamos. Vamos tomar um café? A mesa-refeição, portanto, é o lugar do suporte das relações, espaço que garante o sustento, que alimenta o corpo, o emocional, o psíquico, o espiritual e o social. Mesa é tudo, irmãos. Mesa é demais. Eu amo mesa. Apesar da minha mesa estar lá no Paturi, eu estou dando um jeito lá, né, de arrumar uma mesa, porque eu não consigo ficar sem mesa. Eu gosto de sentar à mesa. Então, como eu estou morando numa casa em que não cabe a minha família inteira na cozinha, no lugar... Gente, eu como fora, eu sou chique. Eu como fora todo final de semana. Boto a mesa no quintal e, reúne a família. Como fora. Que gostoso. Que gostoso que é sentar ao redor da mesa. Que gostoso é um falar para o outro, me passa partilha, passa a panela, passa aí o macarrão. Aí o outro vai e partilha. Aí depois devolve. A mesa, passa aí o arroz. Me serve. A gente serve. Né? E ali a gente conversa. A gente compartilha. Você lembra coisas que aconteceram e você ali... Coisas que se você não sentar à mesa para comer, você não vai lembrar, você não vai partilhar. E um lar espiritual, irmãos, é um lar onde há essa comunhão. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos deixar que esse redor da mesa, esse entorno da mesa se acabe no nosso lar. Nós precisamos zelar por isso, é muito importante. Às vezes a gente passa muito tempo sem ter uma conversa com o filho, mas quando a gente senta na mesa, a gente começa a fazer perguntas e eles se abrem. Vocês já viram isso? Eles se abrem. Que gostoso. A minha mesa ficou maior, né? Eu tive que pôr mais uma cadeira. Então, domingo tem mais um. Teve mais um, né? Que gostoso. Atos 2:42, para a gente terminar. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. O que Jesus ensinou à igreja primitiva, ela fazia. E eles continuavam firmes nos ensinos, né, no lar, na família, juntos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos. Partindo pão juntos, fazendo orações. Imagine quando esse povo se encontrava. Se em cada lar acontecer isso, irmãos, imagine quando a gente se encontrar. Imagina se na casa de cada um houver durante a semana que a gente não se encontra, na segunda, na terça, na quinta, mas lá tem oração, tem louvor, tem palavra, tem comunhão. Quando a gente se encontrar aqui na quarta, quando a gente se encontrar no domingo, o pastor não vai conseguir pregar. Tamanho poder. Amém?
Gente, isso é tremendo. Nós precisamos voltar à prática de tomar as refeições juntos, à mesa, de amar mais, sorrir mais. Você é capaz de dar um sorriso para quem está do seu lado? Brincar mais, presentear mais a sua família. Amém? Glória a Deus, ouviu? Glória a Deus. A gente está num mundo muito individualista, irmãos. E às vezes a gente tenta até, eu me policiei, enquanto eu estava meditando, eu fiz uma reflexão, porque eu tenho trabalhado bastante. E meu tempo tem sido muito curto. E eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê mais tempo. Eu preciso me reorganizar. Eu quero brincar mais com meus filhos. Eu quero estar mais junto. Eu quero tocar mais neles. Eu quero tocar mais no meu esposo. Vocês estão entendendo? Eu quero sentar mais às mesas, porque eu estou sentando nos domingos, mas eu quero sentar mais. Eu quero ter mais tempo. E eu vou lutar por isso. Vamos lutar por isso? 1 Coríntios 13, 4, para a gente terminar esse tema. O amor é muito paciente e bondoso. Nunca é invejoso ou ciumento. Nunca é presunçoso nem orgulhoso. Nunca é arrogante, nem egoísta, nem tampouco rude. O amor não exige que se faça o que ele quer, não é irritadiço nem melindroso, não guarda o rancor e dificilmente notará o mal que os outros lhe fazem. Nunca está satisfeito com a justiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, será real para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Esse versículo tem que estar no nosso coração e tem que estar na nossa família. Amém? O que eu preciso entender? O que eu preciso entender? Primeira coisa. Construir uma casa é relativamente fácil e rápido. Construir um lar leva tempo e só é possível com a sabedoria de Deus. Muitas vezes as pessoas elas desistem porque acham que nada está acontecendo, que não está adiantando nada, que eu não estou vendo o fruto disso, do meu esforço para construir um lar. Mas eu quero dizer para você, casa a gente constrói rápido. Lar não. Lar é dia a dia. Lar é com perseverança. Lar é com amor. Construir lar é com lágrimas. Para construir um lar é muitas vezes a gente negando-se a si. E muitas vezes a gente sendo incompreendido. Segunda-feira, como eu falei, eu trabalhei até tarde. Segunda-feira eu cheguei em casa, era 10 horas da noite. Aí, enquanto eu estava tomando banho, eu comecei a escutar lá o Sérgio ministrando na vida das crianças. Chamou todo mundo. O meu quarto pequenininho, eles já estavam tudo dentro da minha cama, os 3. E eu comecei a ouvir ele falando, não, porque a gente precisa buscar a Deus. E ele ministrando, eu saí, fomos para a sala. Terminamos o culto, era 11h30 da noite. Que gostoso, gente! Lemos a palavra, cantamos. Aquele cansaço que eu cheguei foi embora. Eu dormi uma noite assim maravilhosa. Era tarde, mas foi a hora que Deus preparou e nós não podíamos perder aquele momento. Ele pegou o violão, tocou. Aí nós estamos lendo o livro de Mateus em casa. E aí lemos, né? A gente divide os capítulos, lemos os capítulos, cada um, Giovana lê, Tainara lê um tanto, Peterson lê, cantamos, oramos e fomos dormir. Que gostoso! É fácil, não é? Porque às vezes eles vêm, na cara minha assim. A hora que ele chama, eu até já vejo, né? Tem dia que ele fala assim, vem cá, vamos orar. Aí tem dia que eles vêm saltando, mas tem dia que eles vêm, eu vejo que eles estão já 11 horas da noite. E o Sérgio é assim, às vezes eles já estão deitados, ele fala assim, ó, vem aqui,
nós vamos orar. E aí, vamos. Não tem hora, é desse jeito. Já teve dia de meia-noite, eu falei assim, eles estão dormindo. A mãe, né? Mas Sérgio, eles já estão... Não, vamos orar. Deus mandou orar com eles, vamos orar. Deus mandou, vamos lá, vamos lá. Mas mãe, eu falei, não, o papai está chamando, vamos lá que o papai está chamando. E já, às vezes até meio assim, mas gente, você pensa que a palavra não entrou e que não... Faz efeito. Sabe, no outro dia a gente vê livramento de Deus, cuidado de Deus, sabe? Trabalhar, o tratar de Deus. Então não é fácil. Requer muito de nós, requer muito esforço, mas com o Senhor a gente consegue. Salmo 127, 1-2 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Amém? A casa tem que ser construída com o Senhor. É Ele o construtor. Com Ele nós conseguimos. O nosso lar é construído com o Senhor. E o último item que eu queria compartilhar com vocês. O que eu preciso fazer? Então eu preciso entender que é lento, leva tempo, não posso desistir. E o que eu preciso fazer? Eu preciso cultivar a presença de Deus no meu lar. 1 Crônicas 13 diz assim: assim, Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo que era dele. A casa desse homem foi transformada, irmãos, por causa da presença de Deus ali. Davi queria trazer a arca para Jerusalém, mas pela primeira vez, mas no meio do caminho houve um incidente. E ele, com medo de levar a arca para Jerusalém, ele deixa na casa de Obed-edom. E enquanto aquela arca esteve ali, irmãos, Deus trabalhou. Deus operou. A presença de Deus no nosso lar faz toda a diferença. Nós precisamos cultivar isso. Nós precisamos mudar. A gente não pode perder, sabe, se deixar perder essa presença do Senhor no nosso lar. Um lar espiritual tem essa presença constante. E eu faço isso acontecer. Às vezes nós estamos deixando muita coisa se perder. E o Senhor, através dessa série de mensagens, está nos chamando de volta, amém? Né? Para esse lar. Hoje um lar espiritual. Vamos juntos construir esse lar. Dia a dia. Sábado eu estava no hospital com o Sérgio. E eu quero até agradecer as orações dos irmãos. Nós saímos muito tarde de lá. Foi um tempo muito difícil ali com ele. Pressão alta, pressão alta, pressão alta. No domingo a gente ia cantar com o coral. E eu orei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero te louvar. Se for para eu ficar aqui com ele, eu vou estar aqui. Mas eu falei: Senhor, o meu desejo, a minha vontade é ir louvar lá com os irmãos, ir louvar com o coral. Eu quero te louvar. E aí o Senhor começou a fazer a obra lá no hospital. Eu falei: Senhor, eu preciso te louvar. Cheguei muito tarde em casa. Fui cuidar dele, tudo. Acho que eu fui dormir umas 3, 4 horas da manhã. E quando eu acordei no domingo, eu dormi acho que 3 horas. 3, 4 horas, levantei cedo para arrumar as coisas, arrumar as crianças, para vir. Gente, que alegria que foi chegar aqui. Para adorar a Deus. Com os meus filhos. E quando eu estava adorando a Deus ali, eu falei assim: Senhor, à noite eu quero o meu marido aqui também. De manhã ele não estava bem para vir, estava com dores. Porque eu tenho declarado isso, que eu e minha casa vamos servir a Ti. E aí nós fomos para casa. O Douglas foi com a gente também, almoçamos, fiz almoço, almoçamos lá, almoçamos fora, no quintal. Almoçamos junto. E aí,
quando a gente começou a se preparar para ir para a igreja, eu falei para ele assim: você vai para a igreja? Ele falou assim: eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja. Eu falei: então vai se arrumar. Ele se arrumou primeiro, e depois eu fui preparar um lanche. Eu estava na cozinha preparando um lanche, aí ele sentou na sala ele já estava pronto e os demais se arrumando. Aí ele pegou o violão e a Giovana sentou no pé dele assim. E aí daqui a pouco o Douglas chegou e sentou. E quando a gente viu, antes de vir para o culto, a gente estava cultuando lá de novo. A gente estava adorando a Deus. E aí ele tocou acho que uns 3 hinos, né, Douglas? 3, 4 hinos. E adoramos a Deus, e adoramos ali na sala. E viemos cultuar ao Senhor aqui junto com os irmãos. Irmãos, é muito gostoso isso, é muito bom. E aquilo tudo que eu tinha vivido no sábado, que foi difícil. O Sérgio vinha de um processo assim, ele fazia 30 dias que ele estava jóia, bem, que não ia para o hospital, né? Aí de quinta para cá, ele começou, e aquilo me pegou de surpresa. Eu falo para vocês que me pegou de surpresa, eu não estava preparada para ficar horas no hospital. Então foi muito difícil para mim. Mas no domingo tudo passou. Tudo passou. Que o nosso lar possa ser um lar espiritual, irmãos, onde a presença de Deus, ela se faça verdade. Eu quero convidar você nessa noite a entregar a sua família ao Senhor, a sua casa a Deus, a declarar que a sua família é do Senhor, que você está construindo o seu lar para poder ele fazer a diferença e impactar essa geração. Eu quero convidar você a ficar de pé. Transformando minha casa num lar espiritual. Um lugar onde há o conhecimento da palavra. Um lugar onde há o temor a Deus. Um lugar onde há adoração. Um lugar onde há comunhão. Se você quiser fazer um ato a mais, se você quiser vir até aqui à frente, entregar a sua família, eu convido você. Se você, enquanto a gente estava meditando aqui na palavra, nesse estudo, você viu que existem coisas que podem ser feitas. Eu vi, irmãos, que eu preciso fazer muita coisa pela minha família, para o meu lar. Eu quero fazer, eu estou disposta. Eu quero, Deus falou muito comigo. Eu convido você a vir aqui à frente e entregar a sua família.